Você é uma pessoa curiosa? Pois saiba, a curiosidade matou o gato. Vale a pena arriscarmos nossa segurança somente para satisfazer uma curiosidade? Isso pode não ser uma boa ideia, principalmente quando se trata de algo sobrenatural. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo, que por motivos óbvios não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping que fica na cobertura, e todo dia na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas. Todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo ou a garagem, e com isso, o elevador sempre ficava lotado. Às vezes dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre, tive pressa. Nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria, mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho. Então eu nunca perguntei nada e nunca ninguém me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá e sempre na hora de ir embora eu ia pelas escadas. Num certo dia, estou descendo e escuto passos vindos lá de cima. Então eu pensei, finalmente alguém, mas viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores. Eu nunca pensei nada mais sobre aquilo. E assim, a vida continuou. Nos outros dias eu continuei descendo as escadas e às vezes ouviam passos. Nunca vi quem era e nunca tinha uma hora ou dia certo, o que fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas, fazendo um grande estrondo. Bom, depois disso ninguém saiu. Eu continuei andando devagar na curiosidade de ver quem era que descia as escadas, só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada. E olha que é um corredor bem grande. Ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, porque eram essas separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes eu desci as escadas esperando os passos aparecerem para ver quem era e nada. Nem o barulho, a não ser os meus próprios passos. Depois de 2 semanas, eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi andar mais devagar para ver quem era. Só que eu diminui o meu passo e o outro passo, misterioso, começou a ir mais rápido e de repente começou a correr. No que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei a escadaria abaixo. No que eu cheguei no piso térreo à frente, a porta de saída, o som do outro passo estava vindo de lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei lá para fora e saí correndo. No meu desespero, nem vi o homem da limpeza. Passei por cima dele e nós dois fomos para o chão. Eu olhei para a porta fechada esperando ela se escancarar e sair alguma coisa de lá de dentro, mas nada saiu. A porta continuou fechada. Eu olhei para o homem da limpeza e era um senhor com idade já avançada, com seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que eu saí de cima dele e o ajudei a levantar, ele viu como eu estava ofegante com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada, nem ninguém saía por ela. Ele pegou no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então,
Eu falei que só estava indo embora e estava com pressa, por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "A escadaria não é um bom lugar para você, e você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim, e ele simplesmente me olhou, soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de televisão e falou: "Hehehe, elas não são um bom lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa." E ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Eu achei aquilo meio estranho e fui para casa. No dia seguinte eu estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. O dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, ia pelas escadas. Só que agora elas estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora, tinha aquela multidão em frente do elevador. Eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando vazia, fria e silenciosa. Então, eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada e nada, nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca e ouvido atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada, nenhum barulho. No dia seguinte a mesma coisa, e assim foi por mais alguns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já tinha esquecido de tudo. Já desci as escadas como se nada tivesse acontecido, até que um dia eu estava descendo a escadaria relaxado, desatento, e de repente, tof! No que eu ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro tof. Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: "Corre! Corre feito você nunca correu na sua vida. Corra muito e não olhe para trás." Mas a curiosidade foi maior. A única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os passos começaram a ficar mais rápidos. No que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou. Não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo, mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou, e tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei: é agora, seja o que for vai aparecer agora. E no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Eu só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, não ouvia nada, e o pior é que eu não sentia nada. Parecia que estava tudo dormindo, mas a minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo eu comecei a sentir o tato de novo. As minhas costas estavam frias e a minha cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado, parecia vir de todo lugar. Foi quando eu notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore. A luz no olho era a luz ambiente que o meu olho estava começando a captar de novo aos poucos. Quando eu consegui me levantar meio zonzo, eu sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte que parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá. E quando eu caí, atingi o chão com a cabeça. Como eu tinha parado lá, eu não tinha ideia. Só sei que estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu tinha saído do escritório. Para mim pareceu quase 1 hora o tempo em que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci a escada na hora de ir embora. Um dia eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio que sarcástico: "Eu falei que a escada não era lugar para você." Quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim.
com uma cara de finalmente tomou juízo. Mas eu nunca falei disso com ninguém de lá, e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo o que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Eu nunca cheguei a ver o que era que fazia barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. Agora eu sei o que significa aquela expressão: a curiosidade matou o gato. Eu sou Marcos, sou de São Paulo, capital, Brasil. E você? Gostou dessa história do Marcos? Você é uma pessoa muito curiosa? Você insistiria em descer as escadas? Conte pra mim nos comentários e eu te espero em nossa próxima história.